Professor. E aí teve muito bolo, vai parar, não vai parar, São Paulo parou, Rio Grande do Sul vai parar, não vai parar, e a Conmebol, como é que vai ser? Enfim, o que aconteceu? Tinha uma expectativa, então, que o futebol do Rio Grande do Sul pudesse, né, ter essa parada. Porém, o governo do estado realizou um acordo, né, com a FGF, a Federação Gaúcha de Futebol, para que o gauchão não viesse a parar. E as rodadas serão mantidas em andamento, porém todos os jogos acontecerão depois das 20 horas. E com isso ficou acertada, portanto, já a mudança de horário do jogo do Grêmio, que seria às 18 e agora está acertado para amanhã, então, às 20 horas, sábado, 8 horas da noite, professor. Então, cara, tá rolando aí uma grande queda de braço, na verdade. Tá parecendo até que as coisas descambam para um lado político que não deveria descambar. Porque a gente tá vivendo uma época realmente muito complicada, assim. E daí eu não vou também ficar fazendo um grande discurso aqui que podem confundir com questões políticas. Mas a verdade é que a gente está convivendo com um bichinho aí que está realmente matando muita gente, que é realmente muito perigoso, que as pessoas que têm ficado doentes, várias conseguem se recuperar bem, mas várias outras têm algumas sequelas graves. E isso é muito complicado, porque realmente está colocando a vida de muitas pessoas em risco. E aí a gente tem várias coisas sendo fechadas, né? Então a gente tem comércio sendo fechado, bandeira preta no estado e etc. O que a gente pode falar especificamente sobre o futebol? Que se tem uma área da nossa sociedade que tem dinheiro para proteger os seus atuantes, é o futebol. E nesse sentido, não se pode economizar em proteção para esses caras. Aí a gente ouve muito a questão de que eles são testados regularmente, e mesmo sendo testados a gente já viu acontecer, mesmo em casos de exceção, como aconteceu com o Avaí no ano passado, que o Valdívia jogou meio tempo da partida, não me lembro agora contra qual time, que ele jogou positivado. Então tem algumas coisas que ainda são perigosas e que isso a gente tem que ter cuidado. Foi bem um acidente que aconteceu, né? Porque ele faz o exame pra esse jogo antes, tá? Ele faz o exame pra esse jogo, que eu não me lembro quanto ganharam. Daí na manhã desse dia... Isso. E daí ele faz esse exame e dá negativo, ó, tá liberado pro jogo. Só que na manhã desse dia tinha o exame pro outro jogo. E daí veio a notícia. Que já tava, né? Que daí ele deu negativo pra um e deu positivo pra outro. Tipo, putz, sabe? Sim. É uma coisa que daí foge do controle. E que mesmo assim, aí que vem a questão da humanização da questão, né? Porque a gente tá olhando esses jogadores como máquinas também, mas tem uma questão humana e perigosa com relação a tudo isso. Então, se os envolvidos com o futebol estão dispostos a realmente garantir a segurança, e aqui eu não tô falando só de testagem, entendeu? Porque a gente tá falando dos atletas, a gente sabe que os atletas são testados, mas tem muita gente que trabalha com futebol, que é envolvida com futebol diretamente. Tem o motorista do ônibus que vai levar os caras pro jogo. Tem uma galera que participa também da construção do espetáculo, que eu não sei até que ponto essa galera está sendo protegida também. E é essa a minha colocação aqui. Não estou nem dizendo que tem que fechar, nem que tem que continuar. Eu só estou expressando que eu acho perigoso tudo isso. E acho perigoso que nós não estejamos todos caminhando para a mesma direção, assim, sabe? De todos estarmos tentando nos cuidar. E aí, tudo isso de paralisar ou não o futebol, ele vem também muito fruto de uma discussão de várias pessoas que não têm respeitado a questão de não se aglomerar, a questão de usar máscaras e tudo mais, porque tem gente que realmente tá negando a eficiência disso. Gente, a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência com relação ao momento que a gente está vivendo, independentemente do momento político, tem muita gente morrendo por causa disso. Então, a partir do momento que a gente cria essa consciência, torce de casa, começa a se cuidar e tudo mais, e aí, claro, aqui é muito difícil a gente entrar nessa discussão e ir se aprofundando nessa discussão, porque tem muita gente que não consegue de fato estar em casa. Tem muita gente que tem que trabalhar fora. Mas a questão é o quanto o futebol se torna essencial como uma válvula de escape para essas pessoas, como uma questão até de entretenimento para essas pessoas. E aí nisso é importante que se tenha, mas o quanto o futebol também consegue garantir a segurança daqueles que estão envolvidos com o espetáculo. Exato. Então é essa queda de braço que parece que está acontecendo, mas a verdade é, as rodadas vão acontecer e a gente segue aqui se protegendo para tentar levar isso a todo mundo, né, cara? Até nessa semana, né, não lembra como é que foi, segunda-feira, se não me falha a memória, pra mim, né, cara, tive uma situação aí bem próxima a mim. Tu lembra disso, como é que eu comecei o programa?
E é aquele recado que permanece agora Hoje no final da mais semana. Gente, né? Exatamente. A gente sente, né, Edu, por mais que a gente venha aqui e faça o nosso, entre aspas, o nosso show aqui, microfone e tal, tente animar vocês, gurizada. As coisas acontecem nas nossas vidas também. Sim. E a gente não tá imune a isso, a gente não tá em paralelo a isso. Muito pelo contrário, a gente está vivendo isso cada vez mais de dentro. E o recado que permanece, Edu, pelo menos da minha parte, é o mesmo. Obviamente se permanece é o mesmo, né? Mas pessoal que por algum motivo nega isso ou que não entenda a situação, se cuide. Se cuide para não precisar passar e provar na pele o que acontece com essa doença. Rapaziada, a gente tá há 1 ano nessa, né? Hoje completou 1 ano do último jogo do Grêmio com o público, foi aquele Grenal da Libertadores. É 1 ano de pandemia, acho que não... Se algum dia coube alguma dúvida em relação ao que está acontecendo, acho que depois de 1 ano não cabe mais, nenhuma dúvida do tamanho do perigo, do que acontece, das famílias que perderam suas vidas, enfim, a coisa tá aí, a coisa tá séria, a coisa tá cada vez pior. Depois de 1 ano a gente tá pior. Então, né, não vamos aqui culpar quem é que mais, né, chega, né, cara? Vamos se cuidar, vamos fazer tudo em relação ao futebol de elite, de primeira divisão. Eu acho que se faz os melhores protocolos possíveis, né? E mesmo com os melhores protocolos possíveis, nada é 100%. Nada é 100%. Não tem como tu ter 100% de segurança. Tu diminui os riscos. Então, vai acontecer aqui, vai acontecer ali. O futebol é um lugar onde diminui-se bastante os riscos, mas, né, sempre vai ter os casos. E como se decidiu de manter o campeonato, eu acho que o campeonato, se o torcedor realmente respeitar esse distanciamento, é uma coisa que vai ajudar e muito, porque uma coisa é tu ficar em casa olhando 50 mil séries, né, que eu já não tenho mais saco pra nenhuma, nem tempo pra ver série eu tenho. Outra coisa, chegar em casa, tem um futebolzinho pra tu ver, te ajuda, cara. Aí o cara olha até o futebol paraense, né? Exato, eu tava vendo ontem o jogo do Tuna Luz e não me lembro quem. Que coisa linda. Né, cara, então tu ter um esporte na TV é legal pra quem gosta de esporte, claro, que nem eu, que prefere 1000 vezes olhar um rugby do que uma série, né, cara? Eu sou muito mais do esporte. É muito bom, então isso traz entretenimento e ajuda o povo a ficar. O que não dá é ligar pros amigos pra fazer um churrasco, pra ver o jogo junto. Não dá mais, vamos deixar passar isso aí. E daqui a pouco vai dar, né? Exatamente, quanto mais a gente se cuidar, mais rápido passa isso. Então vamos se cuidar, gurizada. Boa, e aqui, ó, professor, até corroborando com o que tu havia falado antes, né? Entrevista pra Band, o Luciano Oxman, que é o presidente da FGF, ele acabou dizendo o seguinte, ó: se houver essa necessidade de diminuir os profissionais no estádio, nós iremos nos reunir novamente para debater o que é mais seguro. E corrobora com o que tu havia falado antes, né? Pois é, mas aí é que tá, tu vai diminuir os profissionais no estádio, mas aí esse cara vai ficar sem receber? Porque, cara, o futebol tem muito dinheiro circulando, tem muito patrocínio, tem muito... E quanto mais as pessoas estiverem em casa assistindo, mais as cotas de patrocínio vão aumentar dentro das placas publicitárias do estádio, das próprias transmissões, isso vai aumentando, tá, sabe? E a questão aqui que eu tô querendo trazer é que, tipo assim, se o Luciano Oxman chega e diz, vamos diminuir os profissionais no estádio, enfim, ali... Eu não sei até que ponto isso é uma boa solução também para aquele profissional que precisa ganhar o dinheiro dele. Eu prefiro 1000 vezes que eles coloquem esse dinheiro então para testar todo mundo e garantir que eles estejam seguros. A minha dúvida com relação a toda essa queda de braço é exatamente essa, sabe? O quanto não estão poupando esforços para que essa galera esteja segura. Porque uma coisa é um jogador de futebol, que daí ele... Enfim, mesmo tendo bastante dinheiro, a gente tá vendo as UTIs lotadas, mas o jogador de futebol é um cara que tá se cuidando mais, tá sendo testado toda hora, mas a minha grande dúvida agora é se o roupeiro do time também tá sendo testado, sabe? E eu não tenho essa informação. E claro, no Grêmio provavelmente tá. A questão só pra mim, assim, ó, o que eu tô te levantando... Todo mundo que tá envolvido no Grêmio é testado. Não, nem tô falando especificamente do Grêmio. 94 testes. A minha colocação aqui não é específica ao Grêmio, porque eu sei que o Grêmio é responsável com relação a isso. Mas a partir do momento que os campeonatos vão seguindo, tem muita gente envolvida, tem muito time envolvido e tem muito time que não tem a renda que o Grêmio tem. Exato. É só isso. Quem tem condições de fazer o esporte de elite, a primeira divisão e tal... Não pode fazer a terceira divisão do campeonato
de Roraima. Eu não imagino que a terceira divisão em Roraima tenha condições de fazer um protocolo de segurança sanitária extremamente efetivo. Irmão, tu não precisa ir pra segunda, terceira divisão. Não, assim, aqui... Primeira divisão do Campeonato Gaúcho, muito clube tá mas aí extremamente endividado. Sim, com certeza. Mas esses protocolos aí tem a ajuda da federação, né, cara?